Olá, olá, quinta-feira e a gente aqui continuando já quase no finalzinho da semana, né, estudando nosso guia de estudo alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A gente está estudando aqui a importância do fundamento do Gênesis, das imagens, dos conceitos, para a gente entender a profecia, né? E nessa semana a gente está estudando as nações, parte um, que na semana que vem vai ser a parte 2, falando do exemplo das cidades e estados. Deus criou um povo, criou uma nação, ele era o rei e infelizmente, os grupos, as rebeldias, a idolatria foram se criando, né? E as pessoas pediram até para Deus deixar de ser o rei delas, para elas escolherem um rei. O povo de Israel, o povo de Deus que foi escolhido por Deus para representar Deus, pediu para ter um rei humano. E aí as coisas começaram a desandar, né? A gente viu isso nas lições passadas. Se você não está acompanhando, pega aqui, está no card, na descrição, nos comentários, desde sábado, domingo, segunda, terça, quarta e hoje, quinta-feira, para você entender a linha cronológica e o raciocínio do estudo, tá bom? Então, vamos ver aqui na parte de quinta-feira algo bem interessante para a nossa reflexão. Fica comigo até o final, vai ser rapidinho. Vai valer a pena, vale a nossa salvação. Logo após a vinheta. Bacana, vamos lá, compartilhando a tela aqui os slides para você ver. Quinta-feira, hoje 24 de abril, né? Luz para os gentios, esse é o tema de hoje, da quinta-feira, para a gente refletir. Eu já peguei aqui uma introdução bem bacana do Lição Fácil, do professor Gilberto Brasiliano. Ele traz uma ilustração e fala, resumir bem aqui o que o tema de hoje quer trazer para a gente. Ó. Uma ilustração aqui, uma historinha, para a gente ver a importância do que Deus fez e faz até hoje, né? Num ataque aéreo, durante a Segunda Guerra Mundial, parte da Câmara dos Comuns, a Câmara dos Deputados em Londres, foi destruída. Temia-se que houvessem sido perdidas as plantas originais da construção e que aquele edifício histórico jamais pudesse ser restaurado perfeitamente, né? Então, patrimônio histórico-cultural ali da época caiu, destruíram e não se temiam que não se achasse as plantas para refazer, né? Entretanto, mais de meio século antes, um dos sócios mais velhos de uma grande firma de arquitetos tinha entregado as plantas ao sócio mais jovem. Este jovem guardou cuidadosamente através dos anos e, quando soube que estavam sendo procuradas, apresentou-as e, assim, aquele edifício histórico poderia agora ser reconstruído segundo a planta original, né? Então, preservar tudo o que tinha feito como no início. Ele faz uma aplicação muito interessante aqui, falando que Deus estabeleceu uma nação especial sobre uma promessa a Abraão, né? Entregando a eles os estatutos originais para que os guardassem de tal maneira que todos soubessem por eles qual o segredo da felicidade de uma nação, que era servir ao Deus dos céus, né? O estilo de vida, como viver, como tratar, como adorar a Deus. Então, foi tudo dado ali. A gente viu aqui que Adão e Eva foi expulso do Jardim do Éden, mas iam no portão, ali na porta para adorar e tudo, e os filhos começaram a se rebelar porque queriam tomar o Jardim do Éden, enfim. Então, a rebeldia, a desobediência sempre teve na presença do homem depois que ele entrou em pecado, né? A influência satânica aí, e Deus sempre buscando os seus remanescentes, os seus fiéis, para proteger essa planta, né? Esse modelo original aí, como a gente viu na história aqui do prédio de Londres, né? O tempo passou e o diabo, em ataques constantes, derrubou a nação de Israel, que deveria ser reconstruída. Então, várias vezes, o diabo tem atacado, destruído, e se não tivesse os remanescentes, as plantas originais guardadas cuidadosamente com alguns, isso seria impossível, e Deus tem sempre usado e permitido que pessoas fiéis guardem esses estatutos, essas leis, esse estilo de vida correto, coerente, como Deus pediu e plantou lá no Éden, né? Graças à fidelidade de alguns, a nação foi reerguida até que Jesus chegou e mostrou o amoroso caráter de Deus para todos. Tudo isso foi entregue para a primeira igreja, a igreja primitiva, né? Que deveria testemunhar e manter esse edifício espiritual que era a igreja de pé, a igreja verdadeira, genuína, né? Os ataques vieram e a igreja caiu ao longo da história, mas foi reerguida e agora com o povo do advento, que é o que aguarda a volta de Jesus, que ele disse que como ele subiu, ele voltará, né? Então, ele deve preparar um povo para aguardar Jesus voltar. A tarefa recebida é a guarda dos mandamentos. E a gente vê na Bíblia diversas vezes as pessoas, como é que eu faço para dar a vida eterna? E Jesus fala para o jovem rico, para o fariseu, guarde os mandamentos, né? E quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o resumo das 4 primeiras ordenanças ali nos 4 primeiros mandamentos do Decálogo, e amar o próximo como a ti mesmo, que são os outros 6, né? Então, depois Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, tudo isso, a planta original, né, o projeto original de Deus é a observância
dos estatutos de Deus, os mandamentos. Então, o ataque está sendo sempre sobre esses mandamentos. E aqui vem trazendo isso, ó. A fé em Jesus, que é, ou seja, aceitar o testemunho, a pregação do evangelho, né? E aí diz que o testemunho de Jesus também é o dom de profecia, a Bíblia fala isso. Então, tem que pregar, tem que aceitar, tem que confiar e tem que obedecer. Essas são as premissas aí para a gente realmente manter o edifício espiritual construído perfeito, tá? Que tem a ver tudo com a pregação das 3 mensagens angélicas, né? Ou seja, a igreja, o povo de Deus, precisa ser luz para os gentios, iluminando as vidas com a glória de Deus antes do retorno de Jesus, tá? Então ele coloca aqui, ó, Deus iluminando os gentios, é nosso papel. A nação de Israel foi escolhida para justamente ser luz, para testemunhar. Essa lição de quinta vem falando disso, né? E aí o povo distorce, não entende, interpreta errado, e aí começa a rebeldia e a desobediência com justificativa pífia, mimimi, não é mais para cumprir não, que Jesus aboliu na cruz, né? Enfim, a gente vê as pessoas não entendendo o chamado, né? O chamado que Deus tem para o seu povo. O povo de Deus e a igreja é a mesma. A mulher, a igreja, o povo de Deus é o mesmo. A aliança sempre foi o mesmo, a mesma, né? E o chamado é para a obediência, é para adorar a Deus sobre todas as coisas e para seguir os estatutos dele. E o povo de Israel foi chamado para isso, né? A lição aqui fala isso aqui no início, ó. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvá-lo. Não é o que muita gente acha, e até hoje o povo judeu interpreta, a gente que é o povo eleito, salvo, escolhido. Só vai ser salvo quem é judeu, né? O sábado, os mandamentos foi dado só para os judeus. Não, aqui está dizendo claro, a Bíblia deixa claro que esse chamado foi para ser luz, foi para iluminar, foi para ser testemunha, foi para pregar a mensagem, para mostrar como a nação divina, santa, de Deus se diferenciava das outras rebeldes idólatras, né? E aí diz aqui, ó, geralmente nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outra pessoa. Então aí entra o despeito, a inveja, né? Quando você vê alguém bem-sucedido, alguém com a vida planejada, feliz, aí as pessoas olham assim, fica às vezes bate aquela coisa assim do, poxa, porque é que eu, né? Se sente indigna, se sente condenado. E aqui o guia continua, ó, então a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. A Bíblia fala que a lei é como espelho, né? Você olha para você ver a sujeira. Então você tem um ideal perfeito. Então a nação de Israel foi chamada para isso, para ser o exemplo, para ser a perfeição. Porque obedecia a Deus, estava com Deus ali. E as outras nações iam olhar, olha para aquele povo como é. E a gente está assim. Então a ideia era destacar o erro, o pecado e atrair as pessoas para o correto, né? Os crentes que vivem em harmonia com Deus revelam seu caráter justo, o que naturalmente leva outras pessoas a perceber seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus deverá expressar seu caráter, né? Então a ideia é essa, expressar o caráter de Deus, mostrar que vale a pena ser obediente, seguir a Deus, né? E aí entra a importância da gente ser esse exemplo. Essa é a responsabilidade que a gente tem, né? Não ser pedra de tropeço na vida do outro. A gente ser exemplo e mostrar, atrair as pessoas pelo nosso estilo de vida, pelo nosso comportamento. Só que, no entanto, o povo de Israel e a gente, os cristãos, a gente cai e vacila, né? Se os israelitas tivessem agido como deviam e feito o que o Senhor havia orientado, vivendo da forma correta, as nações idólatras pagãs teriam ido até eles em paz, buscando conhecer mais sobre eles e sobre o seu Deus. E a gente vê na Bíblia alguns exemplos assim, né? Que Deus é esse, dos milagres, ali de Daniel, né? Reis aí se curvando porque vendo o poder de Deus. Só que, infelizmente, como o cativeiro babilônico mostrou, essas nações vieram para travar guerra, né? Então, estavam ali querendo copiar, então outro povo veio para destruir. Então aqui coloca aqui, ó, o propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja, o povo dele, né? Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo. Então não é para se ficar soberbo, né? Arrogância, eu sou mais santo, eu sou isso, não. É para com humildade você atrair a pessoa. É uma mensagem subliminar. Você obedece, é fiel, é grato, né? Você testemunha e as pessoas vão ver essa glória de Deus em você e vão querer perguntar, caramba, por que é isso? Como é que você faz isso? Como é que você vive assim? Como é que você tem essa paz? Como é que você... Então você atrai pelo seu jeito de ser, né? Deus anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo, né? O chamado das 3 mensagens angélicas, que é proclamado por sua igreja, não é dirigido a alguns poucos escolhidos, mas a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus antes do retorno de Cristo, né? E aí muita gente distorce, quando a gente fala do povo de Israel, que eles distorceram, achavam que eles só iam ser salvos, e muita gente ficava ali, né, olhando com um olhar errado, falando para aí esse povo, se acha e tal e tal. A ideia era atrair pessoas, mostrar o exemplo
para as pessoas verem o que é estar do lado de Deus. E muita gente atrela isso à Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, né? As pessoas de fora, a gente foi chamado para pregar a mensagem do Advento, aguarda os remanescentes, falar da importância de obedecer os mandamentos, conforme aquele projeto que a gente viu aqui da Igreja da Arquitetura ali que caiu. Se não tivesse a base, então a Igreja Adventista teve uma profeta, que foi a Ellen White, que chamou e falou, tem um povo que precisa resgatar o que foi perdido lá atrás. A ordenança principal, os 10 mandamentos que foi negligenciado, foi jogado por terra, mudaram os tempos, mudaram a lei do sábado para o domingo. Então existe um povo remanescente fiel ao projeto inicial que foi dado lá no Éden, né? Que foi dado a Abraão, a Isaac, a Moisés, a Jacó, né? E que a igreja está trazendo, está profetizando isso, está pregando. Isso não quer dizer que ela é a única, que só ela vai ser salva. É a mesma coisa do povo de Israel. O povo de Israel foi chamado para ser o pregador, para ser a testemunha, para representar. Mas não era só o povo de Israel. Deus quer salvar a todos. Ele ia ser o exemplo, o espelho para o povo ser atraído e vir. A Igreja Adventista hoje do Sétimo Dia funciona com o mesmo papel. Não só ela, né? Não é a placa denominacional, não é o CNPJ. É todo o povo que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, né? E tem propagado isso, está sendo o remanescente. Está obedecendo os mandamentos e está pregando essa mensagem. Agora, institucionalmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja, é a denominação que traz isso na sua doutrina, resgata essa origem. E aí muita gente distorce, como distorceu o povo de Israel, achando que tanto gente de fora acha, só essa igreja acha que vai ser salva. Não, a gente está pregando a mensagem da salvação. Dentro dos adventistas, vai ter gente que vai se perder, assim como teve dentro do povo de Israel. Historicamente, a gente viu aqui os rebeldes, os que foram para a idolatria, os que se desviaram. Então, estar dentro da igreja adventista não te dá salvação nenhuma, né? Porque não é a igreja que salva, não é a placa denominacional, não é o CNPJ. Então, a verdade, a doutrina está aqui, remanescente, só que você precisa aceitar e obedecer, cumprir isso, tá? Então, tem muita gente dentro da igreja adventista que se acha salvo só porque está na igreja adventista, errado, tá? O povo de Israel, assim como os fariseus, estão ali dentro, o judeu, fariseu, está ali, se acha salvo e fazendo tudo errado. Então, se perdeu, tá? Estão se perdendo, não aceitou Jesus como Messias. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, ou seja, para o povo que foi escolhido para representar ele, e os seus não o reconheceram, né? Ou seja, se distanciaram tanto que nem reconheceram Jesus, o Messias. Eles não acreditam que Jesus é Deus. E aí um monte de distorções, de atrocidades, ficam cegos, né? O diabo usando de forma errada, né? Então muita gente dentro da igreja adventista acha também que está com o sapato alto, que já está o salvo, porque é a igreja que tem a doutrina verdadeira, que prega a mensagem do advento, a obediência aos 10 mandamentos, né? O projeto original, como a gente viu aqui, da arquitetura de Deus. E muita gente aí se pega nisso e acha que é melhor que os outros, que é arrogância. E não é para isso. Não é para você ficar soberbo. A gente viu, a lição tá falando disso. É para você, com humildade e simplicidade, atrair as pessoas com seu jeito de vida, com seu jeito de ser, com seu comportamento, tá bom? E assim como tem pessoas de fora também que não entendem isso e acha, não é preciso obedecer, que essa igreja está se achando, isso e aquilo. Então, fica o alerta, né? Da mesma forma como aconteceu no passado com o povo de Israel, está acontecendo hoje com a igreja cristã, né? Pessoas distorcendo, cegas, não enxergando a verdade. A mensagem que está aqui na Bíblia, que é o projeto original. O projeto está aqui, ó, os 10 mandamentos, a observância, os princípios e valores de Deus que representam o caráter de Deus. E a prova clara disso é que Deus disse que veio salvar a todos, que ele veio para os seus não o aceitaram. Deus tinha chamado um povo para ser o representante dele, que foi o povo de Israel, só que o povo não quis, e ele não quer nada, obrigado. E aí Jesus veio e abriu isso para qualquer pessoa que o aceita. Então hoje os gentios, né, as pessoas que antigamente precisavam ser o povo de Israel, a nação de Israel, daquele povo, daquela raça, para ser o representante de Deus. Deus escolheu esse povo para isso, para ser o representante, não para ser salvo, era para ele ser o representante e salvar todos os povos, língua, tribos. Só que eles não quiseram. Aí Jesus vem e abre a porta. Fala, olha, agora qualquer pessoa, não precisa ser só do Israel, qualquer gentil, qualquer povo estrangeiro de outra nação que aceitar e viver, vai poder ser meu representante. Vai ser meu povo também. Vai ser aceito como povo meu, no sentido de ser representante meu aqui na terra. E aí vai assumir essa missão que era antes só de Israel. Então hoje o novo Israel é isso. A nova aliança, na verdade, é a mesma aliança de sempre. A diferença é que antigamente era para um povo de uma nação, né? Só que esse povo negou, não quis, e agora está aberto para todos os povos, para todas as nações. Basta aceitar Jesus como seu Salvador e obedecer, só isso, né? Quem crê e for batizado, que é a obediência, né? É o símbolo, é o sinal de que você vai publicamente passar a viver do jeito que a Bíblia orienta. Então, quem crê e for batizado será salvo, é o que a Bíblia está dizendo. Então, quem guarda os meus mandamentos terá vida, né? A vida eterna. Então, essa é a mensagem principal de quando a gente vê os fundamentos de Gênesis, a imagem do casamento, tudo que a gente está estudando aqui, né?
as nações, a importância das nações, por que é que Deus escolheu uma nação que era para representar, não era só para salvar, não era para condenar ninguém, era para ela ser a ferramenta, para ela ser um instrumento de salvação para outras pessoas. Ela não quis, né? Negou, e Deus abriu essa opção para todos que quiserem. E amém por isso, né? Que eu e você possamos ser o novo Israel, é o Israel espiritual, é aquele que aceita Jesus e que vai pregar a mensagem da verdade, tá? Evitar que as falsas doutrinas, que os anticristos cheguem e levem pessoas para o lado de lá, tá bom? Então tem uma pergunta aqui no guia, deixa eu colocar aqui, ó, tem uma pergunta aqui no guia, já para finalizar. O que as seguintes passagens ensinam sobre o que Deus pretende para o seu povo nesse mundo? Como aplicar esses princípios na nossa vida? Então tem uma pergunta aí, dá um pause, tá aqui, ó, Números 14, 17 a 21, Isaías 42, verso 6, Isaías 49, no verso 6 também, Isaías capítulo 60, verso 3. E depois Apocalipse 18, de 1 a 4. Então dá um pause aí, dá uma lida e responde essa pergunta. O que as seguintes passagens ensinam sobre o que Deus pretende para o seu povo nesse mundo? Qual é o papel do povo de Deus aqui? Como aplicar esses princípios na nossa vida? Então tá tudo aqui, né? Dá uma lida, dá um pause aí, eu não vou ler para não ficar muito longo o vídeo. E aqui tem a pergunta, o que será que Deus pretende para o seu povo? Então aqui os textos, e a resposta é, ó, Deus pretende que seu povo se torne luz para os gentios, né? Para os que ainda não acreditam, não conhecem a verdade, né? Revele o caráter de Deus para o mundo e revele a salvação em Cristo. Foi o que o povo de Israel deveria ter feito. Que esse povo de Deus, o de antes, o de ontem, o de hoje e o futuro remanescente da profecia, ilumine a terra com a glória de Deus. São tarefas a serem feitas na força e no poder do Espírito Santo. Por nós mesmos a gente não tem força nenhuma, só se apegando a Deus para tentar ser obediente e transmitir essa mensagem. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, compartilhando esse estudo, porque além de me alimentar, eu passo essa mensagem também para quem está aí do outro lado, ao redor do mundo, nessa globalização que é a internet, né? Então a gente acaba fazendo esse papel aí, tá bom? Então Deus deu essa oportunidade para todos nós. O que era antes do povo de Israel, agora pode ser para qualquer um de nós gentios, eu, você. Só basta a gente aceitar, crer, estudar e transmitir essa mensagem. A gente está sendo o povo de Deus, a nação santa, os eleitos, os escolhidos, tá bom? Então, não para ser salvo exclusivamente, nem para condenar ninguém. É para a gente levar essa salvação para os outros, né? Percebe a diferença aí? Então não tem arrogância, não tem prepotente, não tem exclusividade minha, né? Porque qualquer um pode, né? Basta você crer, aceitar e obedecer, tá bom? E a nossa missão é levar essa mensagem aí. Então aqui, comentário, a missão do povo de Deus no tempo do fim é de revelar a vontade divina ao mundo, sobretudo o caminho da salvação para que todos sejam salvos. Foi assim desde sempre. Noé foi assim com o dilúvio, né? Falou, prega, só que era ridicularizado, ó, velho doido, caducando, vai chover. Fez a arca, infelizmente, só ele e a família dele se salvou, né? Então, mas ele pregou a mensagem, né? A Ellen White fala aqui no livro Eventos Finais, Deus tornou a igreja o recipiente da verdade sagrada. O povo dele, o remanescente, é isso. Quem é o remanescente que a Bíblia fala? O remanescente é aquele que guardou o projeto antigo, o original, conservou, né? Como a história lá do início da arquitetura, do projeto da igreja, da Câmara de Deputados de Londres, né? Ou seja, é o povo que tem a verdade guardada, conservada, que não se prostituiu, que não caiu na idolatria de trocar o sábado para o domingo, o dia do sol, que entende que Jesus veio cumprir lei, não veio abolir lei nenhuma. Então, as verdades que o diabo está jogando por terra, a gente precisa resgatar. E essa igreja foi chamada para isso, é o recipiente que tem esse projeto aí. O projeto original, né, da criação. Confiou a sua igreja numa mordomia da verdade sagrada e a obra da igreja é levar avante sua missão de salvar o mundo, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o sábado. No sábado era só para judeu, o sábado foi abolido na cruz. Tá aqui, dá uma olhadinha, vale a pena, porque responde de forma clara só com a Bíblia, para você ver que é uma tentativa, uma narrativa do diabo em destruir a verdade de Deus, enterrar, né? Porque é o sinal de Deus, Deus criou no Éden, e é o sinal, o selo de Deus entre ele e a humanidade, e o diabo quer colocar isso como domingo, que é o Sunday, o dia do sol, então vale a pena você olhar. Então aqui, finalizando aqui no comentário de Ellen White, esse finalzinho, ó, que poder para o bem é uma pessoa convertida que é transformada a cada dia, né? Quanto ela pode fazer para abençoar e alegrar o mundo? Quando a igreja estiver imbuída do espírito de obediência e amor, seus membros exercerão no mundo a influência salvadora e Deus lhe dará tudo o que pode coroar essa influência com sucesso e vitória. Homens e mulheres são seus instrumentos para a salvação de almas. Então é isso, que ser cristão, buscar a santidade, não é para ser melhor do que ninguém, é para atrair pessoas e levar essa salvação para outros também, né? O povo de Israel foi chamado para isso, o povo remanescente foi chamado e é chamado para isso.
Aqueles que têm um desejo sincero de atrair pecadores a Cristo têm simpatia e a cooperação do céu, né? E aqui tem uma mensagem importante para mim e para você, né? Olha isso aqui, o que a profetisa fala. É impossível fazer com que o mundo cético, desacreditado, perceba a fé que você tem se ela não é uma fé viva em Cristo como um salvador pessoal, real, né? Se você quer resgatar pecadores da correnteza impetuosa, seus próprios pés não devem estar em um barranco escorregadio. Você tem que crer plenamente, não dá para ficar em cima do muro, acerar e lá e cá, morno, né? Como a igreja de Laodiceia, nem quente nem fria. Então, a gente tem uma responsabilidade grande aí. O Espírito Santo trabalha com aquele que quer ser trabalhado, molda o que deseja ser moldado, prepara o que anela ser preparado. Você precisa cultivar pensamentos espirituais e ter comunhão santa, né, com Deus. À medida que você conhece e prossegue, descobre que o que está lá em Provérbios 4:18, né? A vereda, o caminho do justo, do crente, é como a luz do alvorecer. Né? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Vai cair, mas vai levantar. A queda é um acidente, é um tropeço, mas você se apega a Jesus e ele te perdoa, você se confessa e você continua, que a gente não é perfeito, né? A santidade não está em não errar e não ter pecado. A santidade está em buscar, né? Tá melhor a cada dia. É você um sujo. Eu gostei dessa analogia que um pastor fez. É o sujo tá sempre buscando se limpar. É um sujo querendo se limpar sempre, tá sempre limpo, né? Mesmo que se suje, ele tá ali se limpando, né? Buscando intensamente ficar limpo. Essa é a santidade, né? E aqui vem uma dica também pra gente ao pregar a mensagem, que às vezes a gente fica tímido, fica com vergonha, eu acho que não sabe, né? Não tem dignidade, não tem capacidade. Aqui tem uma mensagem final. Ellen White coloca: pessoas podem ser alcançadas pelo modo mais simples e modesto. Os mais intelectuais, que são considerados os homens e as mulheres mais prendadas do mundo, são muitas vezes confortados por palavras simples de alguém que ama a Deus e fala desse amor tão naturalmente como os mundanos o fazem das coisas que mais profundamente lhes interessam. Então, com humildade, com simplicidade, com normalidade, né? Frequentemente as palavras bem preparadas e estudadas têm pouca influência. Mas a expressão verdadeira e sincera de um filho ou de uma filha de Deus, dita em simplicidade natural, tem poder para abrir a porta do coração que durante muito tempo esteve fechada para Cristo e seu amor. Então, que a gente possa falar, ainda que a gente não se ache capaz, né? Ou com habilidades para falar com eloquência e tal, o importante é falar. Porque Deus usa pessoas imperfeitas, né? Ele que aperfeiçoa. E ele pegou pescadores, pessoas ali simples, né? Prostitutas, doentes, leprosos. Então, a gente é imperfeito. A igreja é um hospital, né? Só tem doente, não tem ninguém perfeito. Agora são doentes que buscam a cura, que estão ali buscando o remédio, que estão fazendo o tratamento, que aceitaram se tratar. Então a santidade é isso, né? É buscar a cura. Então que eu e você possamos estar aí imbuídos desse desejo, que a gente possa estar fazendo a nossa missão, pregando o evangelho a todo mundo, porque é assim que Jesus vai voltar logo, tá bom? Então aguardo você no próximo estudo, espero que você tenha gostado. Curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal, porque ajuda a gente mandar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? E você também vai receber aviso sempre que eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? Então, dá essa moral aí, não vai custar nada e vai ajudar a levar essa mensagem para outros e vai ajudar você a receber um aviso quando eu postar um estudo novo aqui. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.